Nos vastos pátios e salões de templos no Monte Olimpo, o vento sussurrava suavemente entre as colunas antigas, como se a própria terra guardasse um segredo. Cada pedra, polida pelo tempo, carregava memórias de aqueles que haviam se inclinado ali, buscando sabedoria ou consolo. Durante anos, uma jovem sacerdotisa caminhou graciosamente pelos grandiosos templos do monte. Seu nome era Medusa, e sua beleza era como o reflexo da lua sobre o mar, capaz de cativar até os deuses. Seus cabelos, negros como uma noite sem estrelas, e seus olhos de um brilho profundo, tornaram-se lendários entre os mortais e imortais. Medusa servia a deusa Atena com devoção, oferecendo preces e flores nos altares sagrados, cuidando dos templos de mármore, onde a sabedoria e a estratégia reinavam. Mas o mundo dos deuses é feito de ciúmes e desejos, e a beleza de Medusa não passou despercebida por Poseidon, o senhor dos mares. Certa noite, sob o luar prateado, Poseidon emergiu das ondas, envolto na névoa do oceano. Sua presença era avassaladora, como a maré que avança sem ser detida. Consumido pelo desejo, ele perseguiu Medusa até o templo de Atena, onde os ventos gritavam advertências entre as colunas de pedra. Ela clamou pela ajuda da deusa, mas os deuses do Olimpo raramente respondem às súplicas de mortais. Quando a aurora rompeu o céu, Atena desceu de sua morada celestial e se encheu de fúria. Seu templo profanado, sua sacerdotisa maculada. Mas a ira da deusa não poderia recair sobre Poseidon, pois os deuses eram intocáveis. Restava-lhe restaurar a sacralidade do templo da única forma possível, punindo Medusa. Inocente ou não, ela carregava a profanação dentro dos muros sagrados. Seu castigo não era apenas vingança, mas um aviso, para que ninguém jamais se esquecesse do preço de desafiar os deuses. Com um gesto frio e implacável, Atena a amaldiçoou. Os fios negros e ondulados que outrora resplandeciam ao sol tornaram-se serpentes vivas que dançavam furiosas em sua cabeça. Sua pele perdeu o calor dos mortais e tornou-se pálida como mármore. E seus olhos, antes encantadores, agora carregavam a maldição do abismo. Qualquer um que os fitasse seria petrificado, transformado em pedra pela eternidade. Expulsa do mundo dos homens, ela fugiu para as profundezas do reino das Górgonas, assim chamadas as mulheres como Medusa. O reino ficava em uma ilha envolta em névoas, onde o tempo se desfazia em esquecimento. Suas irmãs Esteno e Euríale já habitavam aquele domínio sombrio, imortais e selvagens. Mas somente Medusa carregava a maldição da mortalidade. Isolada, condenada a uma existência de solidão, ela passou a ser temida, chamada de monstro, uma sombra da mulher que um dia foi. Mas o destino de Medusa estava longe de ser selado. A história preparava um desafio para um jovem herói. Perseu, filho de Zeus e Danae, um guerreiro predestinado a desafiar o impossível. O rei Polidectes, ardiloso e ambicioso, desejava tomar Danae como esposa, mas Perseu protegia a mãe com firmeza. Para se livrar do jovem, o rei arquitetou um plano, fingiu desejar outro casamento e desafiou Perseu a trazer a cabeça de Medusa, a mais temida das Górgonas,
como um presente. O rei sabia que a tarefa era praticamente impossível, pois qualquer um que olhasse diretamente para Medusa seria transformado em pedra. Assim, ele esperava que Perseu jamais retornasse, deixando Danae desprotegida. Mas o jovem não estava sozinho. O deus Hermes, mensageiro dos deuses, com sua astúcia divina, presenteou Perseu com sandálias aladas, permitindo-lhe cruzar os domínios sombrios do mundo com a leveza dos ventos. Hades, senhor do submundo, concedeu-lhe um elmo forjado na escuridão, capaz de torná-lo invisível aos olhos de mortais e imortais. E a deusa Atena, implacável em seus desígnios, armou-o com um escudo reluzente como um espelho, para que pudesse enfrentar Medusa sem jamais olhar diretamente para ela. Além desses auxílios divinos, Perseu procura Quiron, um sábio centauro que vivia recluso em uma montanha. Quiron, reconhecendo o valor e a bravura de Perseu, decide treiná-lo e presenteá-lo com uma arma mágica para auxiliá-lo em sua missão, uma espada de bronze, forjada nas chamas do Monte Etna, capaz de cortar qualquer superfície com incrível facilidade. Munido de suas novas habilidades e armas mágicas, Perseu partiu. A jornada levou Perseu aos confins da terra, onde encontrou as Greias, 3 anciãs de pele enrugada e olhos vazios. Elas compartilhavam um único olho, passando-o entre si para enxergar o mundo. Com astúcia, Perseu roubou-lhes o olho e, em troca, exigiu que revelassem o caminho para a morada de Medusa. Relutantes, apontaram-lhe a direção e o herói seguiu em sua busca. Perseu atravessou montanhas hostis e florestas tempestuosas, enfrentando monstros e criaturas, como as arpias, aves de asas negras e rostos horríveis, que devoravam as almas perdidas. Elas tentaram desviar Perseu de seu caminho, mas o herói, guiado pela sabedoria divina e pela coragem inabalável, não se deixou desviar. Sua jornada o levou também às temíveis cavernas de Sila e Charíbides, onde as monstruosas criaturas com dentes afiados e bocas vorazes devoravam tudo o que se aproximava. Perseu, usando sua destreza e a invisibilidade do elmo fornecido por Hades, conseguiu escapar de suas garras, sentindo o fôlego quente das criaturas a poucos metros de si, mas nunca cedendo ao medo. No coração da ilha enevoada, onde a umidade impregnava o ar e o silêncio era denso como a própria escuridão, Medusa dormia entre os resquícios de sua maldição, guerreiros petrificados, aprisionados para sempre no instante final de sua arrogância. Cada estátua era um lembrete do destino daqueles que haviam ousado enfrentá-la, seus rostos contorcidos em expressões de pavor eterno. Perseu avançava com passos medidos, o som de sua respiração abafado pelo peso da tensão. O cheiro de pedra úmida e musgo pairava ao redor, misturado a um leve odor ferruginoso, como se o próprio ar guardasse os ecos do sangue derramado. Seu coração martelava em seu peito, mas sua mão não vacilava. Mantinha o olhar fixo na superfície polida do escudo, um reflexo trêmulo do que o aguardava. A figura de Medusa surgiu no metal como um pesadelo distorcido. Seus cabelos serpenteavam inquietos, mesmo em seu sono. As cobras escamosas em seu cabelo se enroscavam e se desenrolavam lentamente, sussurrando como se pressentissem a presença de um intruso. Cada fibra do corpo de Perseu
gritava para fugir, mas ele firmou a lâmina em sua mão, sentindo o peso do destino sobre seus ombros. O tempo parecia se alongar, cada batida do coração uma eternidade. Então, no instante exato em que a lâmina começou a descer, um som agudo cortou o ar. Os olhos de Medusa se abriram. Mas era tarde. A espada divina rasgou a escuridão em um arco veloz, e o golpe encontrou seu alvo com um som certeiro e definitivo. Um último sibilo ecoou pelas paredes frias da caverna, e então tudo se calou. A maldição tinha chegado ao fim. Mas da morte de Medusa nasceu um milagre. Do sangue derramado no solo, ergueu-se Pégaso, o cavalo alado. E também Crisaor, o guerreiro dourado. Ambos filhos de Poseidon, nascidos de um ventre amaldiçoado, agora livres para trilhar seus próprios destinos. Perseu partiu levando consigo a cabeça da Górgona, cujo olhar continuava a transformar em pedra qualquer um que ousasse fitá-lo. O herói utilizou esse poder contra inimigos, contra reis cruéis e até mesmo contra monstros que assolavam a terra. Mas o nome de Medusa nunca foi esquecido. Seu rosto, outrora temido, tornou-se um símbolo de proteção. A deusa Atena, em um gesto paradoxal, adornou seu próprio escudo com a imagem da Górgona, transformando-a em uma guardiã eterna. Assim, o monstro amaldiçoado pela injustiça tornou-se um emblema de força, lembrança de que nem mesmo os deuses podem apagar completamente a dignidade de uma alma.